Amém. Glória a Deus. Graça e paz a todos. Que Deus, nessa noite maravilhosa de domingo, 19 de novembro de 2023. É um prazer imenso estar aqui novamente trazendo a palavra do Senhor a todos os amados irmãos. Peço aí perdão, Esse domingo que hoje está com 8 dias não foi possível transmitir, foi resolver outros assuntos, mas hoje estou aqui de coração aberto, de bom grato, para trazer a mensagem da parte de Deus. Amém, amados? Deixa aqui eu mandar graça e paz para todos os nossos amados irmãos ouvintes aí que nos assistem pelo nosso canal no YouTube, Ministério Nova Sião, e pelo meu Facebook, José dos Santos Ferreira, que todo sábado nós transmitimos esta reunião ao vivo para todos que queiram assistir. Amém? Mandar graça e a paz para os nossos amados irmãos que têm nos acompanhado aí lá em Campo Formoso, nosso irmão Reginaldo, nossa irmã Patrícia, nosso irmão Expedito, os nossos amados irmãos aqui em Juazeiro, irmão Jorge, o irmão Tiago, o outro irmão Expedito. Que Deus continue aí abençoando a vida de cada um de vocês, que a graça do Senhor transborde cada dia mais sobre a vida de cada um de vocês. Amém, amados? Então, o tema da nossa mensagem de hoje é graça. Não coloque limites na fé. Não deixe que nada venha abalar a sua fé. Não deixe que nada venha te abalar. Não deixe que os seus sonhos, se acabem. Continue sonhando que no momento certo Deus agirá. Amém, amados? Nosso versículo inicial do tema da nossa mensagem está em Hebreus 11, do versículo 1. Nós vamos ler até o 40. Amém, amados? Para a gente entender aqui palavras do apóstolo Paulo falando aos hebreus, transmitindo esta mensagem a eles, e hoje trago aqui a nós, para que assim cada um que aí está me assistindo ou ainda vai me assistir, eu sou grato a Deus por tudo, sou feliz por fazer esse trabalho maravilhoso, fazer este culto racional, culto esse, amados irmãos, de entendimento. Como sempre digo a vocês, nós não estamos aqui para perseguir a ninguém. Quem se intitula pastor, quem se intitula aí presbítero, diácono, seja o título que essa pessoa carregar, nós não estamos aqui para apontar e nem para acusar a ninguém. Simplesmente para mostrar a verdade, como realmente é andar em Cristo Jesus. Não que os amados irmãos não estejam, mas a palavra da verdade, como devemos proceder como os verdadeiros cristãos, sem precisar de barganha, sem tomar lá da cá, como sempre digo, sem precisar comer pão, sem precisar tomar suco de uva, para ter comunhão. A comunhão minha e vossa é aonde? No Espírito, e é eterna. Não precisa simbolizar. Nós não vivemos mais de simbolismo. Não precisamos mais anunciar a morte daquele que vive, não é? É para isso que tomam a bendita Santa Ceia dos homens, é para isso. Para anunciar a morte de quem está vivo. Amém? Jesus não está vivo, amado. Jesus Jesus não está morto. Ele vive e ele reina. Amém, amado? Glória a Deus. Então, leia comigo, por favor, para a gente fazer aqui a nossa confissão de fé. Hebreus capítulo 11, no versículo 1. Amém, amado? Glória a Deus. Deixa eu pegar aqui uma almofada para melhorar aqui o assento, para a gente já iniciar. Amém?
Quem encontrou, diga amém. Hebreus capítulo 11, no versículo 1 diz: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Olha só, amado, que interessante. A fé. Vamos orar. Eterno Deus e gracioso Senhor da glória, Deus que sempre está do nosso lado, sempre vai nos encorajar, sempre vai interceder por cada um de nós com gemidos inexprimíveis. E a fé a qual eu tenho no Senhor é uma fé inabalável. Ainda que as circunstâncias, ainda que os dias sejam difíceis, mas permanecerei firme no Senhor, olhando para o alvo que é o Senhor. Pois nesta noite de domingo, a qual estou aqui dirigindo, ó Pai, este culto racional, a esta reunião maravilhosa, este culto de entendimento, eu sou grato ao Senhor, perdão, por cada vida, por cada pessoa, por cada um, ó Deus, que neste momento tem a sua fé abalada, que tem fraquejado, ó Deus, na fé, tem tentado desistir, mas a fé não é de todos e ela é um dom do Senhor, pois aqueles a qual o Senhor, meu Pai, chamou, que o Senhor o escolheu através desse chamado e tem hoje por filho, que o Senhor alcance e transborde a fé dessa pessoa para que ela continue firme, crescendo em graça, em sabedoria do Espírito. E assim seja para com todos que estão ouvindo, para com a minha vida e com a vida de todos aqueles, ó Deus, que andam perdidos, sem direção, sem saber o rumo a tomar. Que o Senhor encha essas pessoas do teu Espírito cada dia mais. Que assim seja, em Cristo Jesus. Amém. Amém, amados? Então, Paulo aqui já começa, né? Falando aos amados irmãos lá em Hebreus 11, 1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existe coisas que não podemos ver. Verdade. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. E é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Olha, amado, coisa interessante. Aquilo que não vemos, que não esperamos, que muitas vezes já até desfaleceram, né? As pessoas de aguardar, de esperar ali a bênção. Mas eu digo para você, amado, nesta noite, que as bênçãos já chegou na tua vida. Você só não teve tempo para parar, pensar um pouco mais e atentar para as coisas do Espírito, pois as bênçãos do Senhor vêm sem medida sobre as nossas vidas. E jamais você pode andar abalado, jamais você pode deixar de lado esta fé maravilhosa, a qual Deus tem te dado. Você que tem passado por luta, você que tem passado aí por um momento difícil, tem perdido um ente querido, você que está passando qualquer situação, que neste momento a sua fé seja ativada, para que assim Deus, o nosso poderoso Deus, sim, pode fazer mais e melhor na tua vida, para que você cresça em abundância, para que transborde a sua fé
para que transborde o teu espírito de alegria no Senhor. Amém? Então ele continua no versículo 4. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas por meio da sua fé. Abel mesmo, depois de morto, ainda falava. Pela fé, mano. Olha que coisa maravilhosa, extraordinária a fé. Olha só, você que está passando aí, ó, que nesse momento está me assistindo ou vai me assistir outro dia, coloque a sua fé em primeiro lugar, para que assim você possa alcançar as maravilhas. Essas pessoas aqui que eu estou mostrando para você, que foram homens de fé, não é diferente de você, eram pessoas de carne e sangue, mas porém creram. Ao versículo 5 ele diz: e foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As escrituras sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Olha, irmão, coisa aqui interessante. Uma fé inabalável desse homem, grande homem de Deus, foi transportado por Deus de um local para outro, onde ninguém mais o viu. E creu no Senhor mesmo antes, amado, de acontecer essas coisas. Será que com você é diferente? Será que você não tem fé suficiente para crer que Deus pode mudar a sua vida? Pode lhe transformar, pode tirar você de onde você está e te dar algo maior? Muitas vezes, amada, a peleja que vem na vida da gente, as lutas, não é porque é o inimigo, né? Não é porque é o diabo, como muitos dizem, né? Ah, mas é o diabo que está atrapalhando. Não é não, amado. Quem atrapalha o homem é ele mesmo. O próprio homem é quem se atrapalha nas suas lidas, né? Nas suas decisões. Se atrapalha nas suas escolhas. E tudo isso acarreta a pessoa a se frustrar. Pessoas que procuram viver no seu próprio desígnio, nos seus próprios caminhos, confiar nos seus próprios méritos, né? Nos seus próprios braços, nas suas próprias pernas, e esquece que tem um Deus poderoso só esperando que você diga assim: eu tenho uma fé em um Deus grande, poderoso, tenho uma fé inabalável, tenho um Espírito que intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Mas será que você tem andado assim? Será que você tem dado lugar a Deus, ao seu Espírito, para que assim o Espírito de Deus que habita em você possa fluir, para que as pessoas olhem a você e vejam o brilho do Espírito sobre a sua vida? Mas as pessoas, amados irmãos, acham que não, que é simplesmente está aqui por acaso, simplesmente veio, nasceu, cresceu e agora está vivendo uma vida como quer. Não, amado, você tem Deus, você tem um pastor sobre a sua vida que é Cristo. O único pastor, o único reconhecido. Amém, amado? Versículo 6. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele
precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Amém, amado? Versículo 7. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu um barco em que ele e a sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Olha só, mano. Por meio da fé. Que fé é a sua? Que rumo você tem tomado? Deus é este que você tem servido, que não tem enxergado a sua peleja, que não sabe o que você está passando. Amado, digo para você que Deus, ele sabe o que você precisa, o que você está passando. Este homem aqui, a qual nós lemos agora, Noé, este homem pregava, ensinava ali, só que porém vivia em um tempo que o povo não dava crédito, amado. E muitas vezes tem pessoas que estão dessa forma, que recebe ali a palavra, recebe alguém ensinando realmente a verdade e pelo contrário, em vez de recebê-la com bom grado, não, joga aos pés, escorraça, acha que você está querendo ser melhor do que os outros. Não, amado. Principalmente nós, amém? Que pregamos o evangelho da graça, amados irmãos. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós não somos melhor de quem quer que seja. Pelo contrário, só te mostramos a verdade. A palavra como deve ser pregada. Não que você não saiba, que você não conheça, porque Deus, ele já deixou ela escrita sobre o seu coração e impressa na sua mente, para que homem nenhum possa ensinar ao outro. Eu só estou esclarecendo a você o que o nosso Deus tem feito por meio da fé. Amém? Aí ele diz no versículo 8, foi pela fé que Abraão, a ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhes prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Versículo 9. Pela fé, morreu como estrangeiro na terra que Deus lhes havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Olha, amado, se você tem promessas na sua vida, se você tem chamados, a sua fé está inabalável para com Deus, assim como Deus agiu na vida de Abraão, peregrinou, morou em barracos. Se você está passando uma situação como essa, ou parecida, né? Que eu acho meio difícil, mas apesar de estarmos no século XXI, ainda vemos pessoas, né, peregrinando, procurando um local para morar, outros não tem nem onde ficar, mas tenha fé. Da forma que você está vivendo, Deus pode mudar a sua vida, pode te transformar, fazer com que você se torne grande. Amém? Versículo 10. Porque Abraão apresentava a cidade que Deus planejou e construiu a cidade
que tem alicerces que não podem ser destruídos. Olha, amado, esse versículo 10 nos chama a atenção. Amém? Alicerces que não podem ser destruídos. Que cidade estava sendo tratada aqui? Será que é o espaço físico, onde se faz um alicerce com pedras e cimento, areia? A fé, amado, um alicerce forte, um firme fundamento. A fé. Se você está com a sua fé alicerçada em Cristo, voltada ao Senhor, nada vai te abalar, nada vai te destruir. Amém? Creia somente, versículo 11. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse mais ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Mas tem um grupo grande de pessoas, de gente que diz assim, até coloca, né, as frases no carro: Deus é fiel. Deus aqui com Abraão foi fiel. Mas Deus foi fiel a Abraão em quê? Em cumprir, amado, o que ele falou. E hoje não é diferente. Deus é fiel para cumprir o que ele prometeu a nós. Olha, amado, tem pessoas que dizem assim: não, eis que Deus está me dizendo, está me mostrando que fulano de tal vai ganhar um carro tal dia, vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Não, amado, eu sinto muito te dizer que Deus, ele não age dessa forma. E ele não é fiel a este ponto de te mandar um recado dessa forma. Amém? Deus, ele é fiel a cumprir o que ele nos prometeu. Se ele diz que você é um abençoado com todas as sortes de bênção, pode crer que você é. Se ele disse que você não perecerá, você não vai perecer. Se ele diz que é contigo, ele será como tem sido até hoje. Mas, amados irmãos, se você somente crer, entregar ali os seus feitos a Deus e dizer: olha, Deus, a partir de hoje eu creio que tu és um Deus na minha vida, que eu recebo as bênçãos sem medida, e hoje sei que o Senhor é fiel à tua palavra sobre a minha vida. Está vendo, amado, como é diferente? Mas tem pessoas, amados irmãos, que preferem enganar as outras, preferem lubriar, né, para ser mais direto, com profecias não profetadas. Amado, eu sinto muito, eu sei que tem muitas pessoas que gostam de ouvir essas coisas. Tem pessoas que gostam de ouvir o outro irmão dizer: olha, irmão, Deus está me dizendo aqui que você tome cuidado, que a tua cova está aberta. Eu já ouvi uma pessoa dizer isso com outra. Amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Não só tem uma cova aberta para aquela pessoa, não. Pode estar na certeza que a cova de todos que fazem parte desta terra está aberta, só esperando o dia da matéria tombar. Amém, amado? Essas profetadas que esse povo aplica aos outros amados irmãos, muitos ficam tristes, outros ficam felizes, outros ficam abalados. Amado, Deus não envergonha a ninguém. Amém? Mas pelo contrário, as pessoas ficam envergonhando a Deus com as suas práticas, não é verdade? Com os seus ditos. Amado, sempre digo isso nas minhas pregações e volto a dizer: eu sinto muito. Há sim, há dons, Deus deixou os dons, até que se cumprisse, e se cumpriu, mas, amado, recado, eu sinto muito. Não tem mais, não existe mais profeta homem nesta terra. Amém? Creia nisso. O último profeta que veio a essa terra e escreveu o livro de Apocalipse foi João. De João até hoje não tem mais profeta homem. Como as pessoas dizem: não, mas fulano revela, irmão José,
Eu fui em um tal lugar e eu vi, o irmão revelou até o número do meu CPF, Deus mostrou para ele. Oxente, Deus trabalha na Receita Federal, amado. Amado, Deus não sabe desses movimentos deste povo. Deus não olha, não atenta para isso. Deus olha para o teu espírito. Ele não quer saber em que ano você nasceu, porque nem isso você sabe. Nós temos aqui na terra uma base, né? De quando nascemos e até onde estamos hoje, a idade que tem, por causa dos números, né? Deixou para que fosse contado. Mas antes, Deus fez essa pergunta a Jó, né? Ele disse: tu sabes onde tu estava antes de vir aqui a esta terra? E nem esperou que Jó respondesse. Ele disse: certamente tu sabes, porque tu já era nascido muito antes de eu formar os fundamentos da terra. Imagine só, amados irmãos, que Deus tremendo. Isso é fé. Versículo 12. E assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numeroso como grãos de areia da praia do mar. Falando ainda de Abraão, né? Que recebeu esta dádiva de Deus, de seu pai, de nações, que a nação dele seria inumerável, incontável como a areia do mar. E isso se cumpriu e se cumpre até hoje, amada palavra de Deus, amém? Todos esses morreram cheios de fé, não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas a viram de longe e ficaram contentes por causa deles e declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. Olha só, mano, que coisa maravilhosa. Estamos só de passagem, amado, por este mundo. Que fé inabalável, amado. Imagine, receberam tantas promessas, tantas coisas maravilhosas que Deus prometeu àqueles homens, como tem feito até hoje. E muitas das vezes, amado, nós não vamos chegar a entrar, a possuir, a ter tudo aquilo que Deus nos oferece. Por quê? Porque vamos envelhecer, amados irmãos. Mas enquanto esta terra for o nosso lar, nós podemos enxergar tudo, todas as maravilhas que Deus nos dá, tudo quanto Ele nos prometeu. E muitas vezes, quando chegar a velhice, possa ser que será um desfrute, mas você vai ver de longe e vai fazer igual esses homens fizeram, se maravilharam, ficaram felizes. E é assim que temos que ser, amados. Estamos aqui só de passagem. E aqueles que dizem isto mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmo. Versículo 15. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar, mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. E foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito por meio de Isaque: é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque e que, assim dizer, Abraão tornou a receber da morte
o seu filho Isaque. Foi ele, pela fé, que Isaque prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordem sobre o que deveria ser feito com o seu povo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. E ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Olha só, amado, coisa tremenda, né? Imagine só, nós paramos aqui no 27, imagine só, você olhando pelos olhos naturais, sem olhar pelos olhos da fé, tantas maravilhas que havia ali no Egito, muito ouro, muita prata, e ele, como príncipe, né, poderia desfrutar de todas essas coisas, poderia fazer o que ele bem entendesse, mas porém, amado, ele tinha algo nele diferente, a fé era ativada. Ele não enxergou como muitos hoje enxergam, né? Muitos hoje, amados irmãos, abrem um templo religioso para isso, para prosperar, para ganhar um troco. Não estou falando besteira aqui, nem estou falando mentira. E digo a vocês, amados irmãos, vocês tomem cuidado, você que toma dízimo aí dos amados irmãos, você que dá pão e suco aí os amados irmãos, ensine a esses amados irmãos a crer somente. Não esperar uma vinda de Jesus como muitos esperam, né? Como muitos têm aí desfalecidos da fé. E quantos anos ou mais do que isso as pessoas, né, vêm falando, olha, Jesus está voltando. E a fé daquela pessoa, amado, vai sendo abalada. E aí, aquela pessoa parte, Jesus não veio. O filho daquela pessoa cresce, parte, Jesus não veio. E aí, como é que fica? Amados, deixa eu ser claro. Vive e você anuncia a morte que ele venha. Isso é triste, isso é doloroso, amado. É você dizer que o sacrifício que Cristo fez para você foi em vão, porque você anuncia a morte dele até que venha. E outra, ainda fica futuro fazendo as pessoas acreditar que Jesus vai voltar. Esses dias mesmo eu tive conversando com o irmão e eu não quis ofendê-lo. E eu deixei ele falar. E ele me dizia, olha, irmão José, Jesus está voltando. Tome cuidado, abra o olho, Jesus está voltando. Fique atento, a qualquer momento ele pode vir. Ele virá como um ladrão. Amado irmão, abra sua mente. Amado, Jesus já veio hoje. Amém? Jesus virá daqui a pouco.
alguns segundos, alguns momentos, virá no dia seguinte, de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Enquanto houver ser humano nesta terra, amado. Geração vai, geração vem, e a terra permanece a mesma. Ensine, perdão, aos amados irmãos a crerem dessa forma, amado. Amado, essa terra não será destruída jamais. As pessoas que nela habitam há um tempo determinado por Deus para cada um de nós. E digo a vocês que se a tua fé está inabalável, você só vai partir enquanto se cumprir todas as bênçãos que Deus prometeu na tua vida. Então, quando chegar o dia da tua partida, o próprio Deus, o próprio Cristo ressuscitado, estenderá a mão dele ao teu espírito e dirá: vem, filho meu, entra no gozo do teu Pai. Mas, amados irmãos, o que tem de pessoas amedrontados, que tem de amados irmãos aí enganados, com medo de perder a salvação, com medo de ir para o inferno, com medo de não ir para o céu, com medo do diabo e outras coisas a mais, amado. Isso é fé, amado? Me diga, que fé é essa que é abalada? Como é que eu digo que Jesus ressuscitou e como pão e bebo suco? Como é que eu digo que Jesus ressuscitou e eu não acredito, amado, que ele já conquistou a salvação para cada um dos seus filhos? Onde ficam muito buscando, mas temos que buscar pela nossa salvação, porque nós não estamos salvos ainda. O Chico de Jesus é mentiroso? A palavra de Deus está mentindo? Onde ele disse que conquistou, amado, esta salvação e nos deu como troféu a vida eterna? Então você não lê a Bíblia? Que me resta dizer, versículo 27, não deixe, amado, que a sua fé seja abalada por essas coisas. Amém? Não deixe, creia somente. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme como se estivesse vendo o Deus invisível. 28. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa. Olha só, amado. E mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas, para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Olha, amado, que coisa interessante. Eu acabei de falar da bendita Santa Ceia dos homens. Em Israel, eles tinham essa prática, amado, de celebrarem a Páscoa. Amém? E foi justamente o que Jesus fez. Foi justamente o que Moisés, aqui, com o costume judeu, também o praticou. Quando ele lançou a profecia que todos os primogênitos do Egito ia morrer, o anjo da morte ia passar ali, porque nesse tempo quem operava era anjos, amado. E nós não vivemos mais no tempo angelical, nós vivemos hoje sob a graça de Deus. Quem comanda este mundo inteiro é Deus, o Espírito vivo e eficaz em nossas vidas. Anjo nenhum faz mais nada por homem nessa terra, nem por ninguém. Amém, amado? Nós vivemos plenamente pela graça do nosso Deus. Se você não crê assim, paciência. Aí o 29, ele diz: foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como se fosse terra seca. E quando os egípcios tentaram atravessar o mar, os engoliu. Ou 30. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias.
Foi pela fé que Reabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiãs israelitas. 32. O que mais posso dizer? Paulo dizendo, olha só, irmão. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé, eles lutaram contra as nações inteiras e venceram. Fizeram o que era certo e receberam o que Deus lhes havia prometido. Fecharam a boca dos leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. 35. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos, que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade, a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Tá vendo, amado? Que coisa? Tudo isso pela fé. Tudo isso nos ilustra, nos traz, amado, uma fé inabalável. Imagine só as pelejas, tudo quanto aquele povo passou para chegar em uma minoria de poucos, amados, que tiveram fé. E foi por isso, por estes poucos, que Jesus foi à cruz do Calvário e ali resgatou, amado, da mão da morte, né? Da mão da lei, todos aqueles que estavam aprisionados. E há quem diga, né? Muitos pregadores abrem a boca e dizem: Jesus morreu por todos nós. Jesus morreu por poucos, por alguns, não foi por todos, amado. Amém? Lembre-se disso. Quando uma pessoa virar para você e dizer assim: olha, Jesus morreu por todos nós. Você não estava lá. Você estava lá? Não. Você não era nem nascido como carne e sangue. Jesus veio para poucos das ovelhas perdidas da casa de Israel, amados. E hoje, nós que estamos neste século, fomos aproximados pelo sangue derramado. Um povo que não era chamado de seu, um povo que não era buscado, que não buscava a Deus, um povo que não tinha sequer amado, uma brechinha das promessas daquele povo que era escolhido, que era a menina dos olhos de Deus. Mas hoje eu te digo para você com toda certeza, Israel não é mais, amado, a cidade escolhida por Deus. Israel não é mais a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus hoje é você. Porque Ele olha para você e vê um espírito aperfeiçoado. Vê em você uma pessoa humilde. Vê em você uma pessoa cheia de fé, cheia de alegria, cheia de bondade. Veio para o que era dele, veio para os deles, e os deles o que fizeram? O crucificaram. Chegaram até Pilatos, né? Vimos ontem nosso irmão Deraldino pregando. Chegou lá até Pilatos, e Pilatos o interrogava e perguntava: tu és rei? E Jesus respondera para ele: sou, sim, sou rei, mas não pertenço a esse mundo, não deste mundo. Está vendo, amado? 36. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados nas cadeias.
outros foram mortos, apedrejados, outros cerrados pelo meio, misericórdia, hein, amado? E outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Agora, tudo isso, amado, pelo aquele mínimo, pelo aquele pouco que havia crido. Olha só como viveu este povo. Que coisa terrível. Todos aqueles homens de fé que eu citei aqui para você, passou por essas coisas. Muitos deles, amados, por crer em Deus, foram assassinados a fio da espada. Outros foram cerrados ao meio, outros crucificados, outros decapitados. Para que hoje a fé inabalável, a qual o Senhor dá a cada um dos seus filhos, aquele que ele tem por filho, aquele que ele aproverter a misericórdia, amado. Agora me diga, você tem sido uma pessoa humilde? Você tem dado crédito às bênçãos recebidas? Porque, amado, eu, José Ferreira, a maior bênção que eu recebo todos os dias do Deus vivo, todo-poderoso, é em poder acordar pela manhã, poder dizer obrigado, meu Deus, por mais este dia. Que bênção maravilhosa você poder acordar e contemplar o sol brilhando e você ali tentando enxergar para que as pálpebras, né, comecem a ver mais nitidamente quando o sol abre, né? Tem bênção melhor do que essa, você acordar com saúde, com disposição e dizer, meu Deus, irei ao meu trabalho. Obrigado por eu ter um trabalho. Obrigado pelos meus filhos, por poder ver a minha esposa. Obrigado por poder enxergar. Mas tem pessoas, amado, que faz como a minha avó me dizia. Ela dizia assim, meu filho, você deita como gente e acorda como cavalo. E tem pessoas desse jeito. Dorme como gente e acorda como cavalo. Como é acordar como um cavalo? Você levanta, não fala com ninguém. Você, em vez de dar um bom dia a uma pessoa, você vira a cara e ainda diz assim, hoje eu não estou para ninguém, não quero falar com ninguém. Se você não quer falar com um amigo seu que você está vendo, imagine com Deus que é invisível. E bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Somos nós, amado. Somos nós hoje. Quem viu Jesus ser crucificado dessa geração? Qual anjo apareceu a alguém nos tempos de hoje? Se nós não vivemos mais num tempo angelical. Está vendo como é as coisas? Amado, a nossa fé em Cristo tem que ser inabalável. Com Deus não tem barganha. Com Deus não tem moeda de troca não, amado. Eu faço uma campanha, Deus me retribui. Não, amado. Ah, mas eu estou doente, eu vou fazer uma oração, vou pedir a Deus, vou pedir aos irmãos que orem e Deus vai restaurar a minha saúde. Não, amado, não é assim não. É de quem lhe aprover ter misericórdia. As enfermidades vão vir, mas se Deus quiser, amado, que seja para a vida, para que você aprenda algo, vai permanecer a enfermidade. Se for para a morte, você partirá. Se não for, amado, sarará a sua enfermidade. Olha só como é que Deus trabalha. Você está vendo como é as coisas? Não é como a gente queremos. Tem pessoas que dizem, irmão José, ore por mim. Oro, não custa nada. Temos que orar sim uns pelos outros, mas em agradecimento a Deus.
Não é orar pedindo para que o Espírito Santo visite fulano de tal. Amado, se o Espírito de Deus já está naquela pessoa, posso eu pedir o Espírito que está em mim visitar o outro irmão que está lá do outro lado? Não, amado. Eu só tenho que agradecer a Deus pela tua infinita misericórdia. O Senhor conhece os nossos feitos, conhece os feitos do teu filho, do teu irmão. Se for da tua vontade, que se cumpra a tua vontade na vida de fulano. Que a tua misericórdia que perdura para sempre alcance esta pessoa, se for essa a vontade do Senhor. Não é dizer, Deus, eu te peço que o Espírito Santo de Deus visite o irmão Batista, porque isso... Não, amado, não tem precisão disso não. Será que Deus não conhece? Será que Deus está surdo? Será que Deus não consegue enxergar? Será que Deus não sabe o que é que passamos, o que sentimos? Claro, amado, que Ele sabe. Claro que Ele conhece tudo, Ele sabe o que sentimos, o que passamos, o que precisamos. Nós só temos, amado, é que agradecer. É crer sem ver, amado. Esta é uma fé inabalável. Amém? Continuando, versículo 39. Porque creram todas essas pessoas, foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que Ele havia prometido. Versículo 40. Pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Olha só, amado. Todos aqueles homens de Deus passaram por tanta luta, tanta perseguição, mas não desfaleceram da fé. E uma coisinha de nada, amado, uma palavrinha de nada que muitas vezes o amigo diz a outro, ou o colega, é motivo de uma guerra, é motivo de agressão, é motivo de pegar uma arma, é motivo de dizer... Amado, é tantas coisas. E essa pessoa ainda abre a boca e diz assim, mas eu amo a Deus. Eu amo a Deus, tenho Deus acima de tudo na minha vida. Eu tenho Deus acima de todas as coisas. Até mesmo, amado. Então por que tu não perdoa o teu irmão? Ah, não. É ele lá e eu cá. Dependesse de mim, eu não queria nem ver. Que amor lindo, né? Que fé maravilhosa. Sabe o que é isso, amado? Negligência. Pessoa mentirosa. Coração podre. Coração cheio de rancor, de mágoa, de ódio. E isso só acarreta problema de saúde. A pessoa, amado, que tem muito ódio, tem muita raiva no coração, só acarreta isso. Pestilências, doenças. Por quê? Porque aquela pessoa não tem dentro dela o que é o principal, o amor. Não é preciso você estar na casa daquela pessoa todo dia, toda hora não, amado. Mas você encontrou com aquela pessoa, bom dia, boa tarde, tudo bem? Não. Ah, eu não falo com o irmão José porque o irmão José para mim morreu, acabou. Amado, por quê? Não, amado, não podemos ser assim, não. Temos que fazer a diferença. Temos que mostrar que Deus é maior em nossas vidas. Seja manso, seja humilde. O seu irmão errou, ajude-o. Em vez de você criticar, jogar pedra, faça com que ele se erga. Ô amado irmão, tudo bem? Eu sei, ó irmão, o senhor errou. Isso que o senhor fez não é certo. Mas eu estou aqui como teu amigo. E se precisar de mim, eu vou te ajudar o senhor sair desse problema, ao senhor se livrar desse mal que o senhor tem cometido, você tem buscado errado, não é assim, o caminho é por aqui. Mas não, ladrão, você é isso, você é aquilo, e olha, amado, são tantas coisas, mas não é para que faça isso, amado. O nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos ensina. Por isso que ele diz que nós temos que amar e perdoar uns aos outros.
Aí ele ainda diz mais: e não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira, e não deixe que as suas pelejas, as suas pendências, né, chegue a juízo. Resolvam entre si para que não chegue em juízo. Por quê, amado? Porque olha só, você cometeu algo, em vez de você resolver com aquela pessoa que você errou, você cometeu ali o mal, o que é que você faz? Não. Nós vamos levar até o juiz e o juiz vai julgar a nossa causa. Isso é certo? Não é. O nosso Deus nos instrui, amado, para que a gente não faça isso. Totalmente diferente. Resolva a sua pendência com o seu irmão o mais rápido possível para que ela não chegue a juízo. Se você resolver, está nas mãos de Deus. Mas se tu for resolver com o homem, amado, você só vai se frustrar. Amém? Continuando, nós já estamos quase encerrando aqui a nossa live de hoje. Abra aí a tua Bíblia agora no livro de Romanos. Romanos, por favor. Romanos 10, versículo 17. Olha só. Paulo dizia lá aos romanos: portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Aí você está aí no 10, você vai em Romanos agora no versículo 14, aí ele diz, Romanos 14, 23. Leia comigo, por favor. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga eu vou encontrar. Mas quem tem dúvida a respeito do que comer é condenado por Deus quando come, pois aquilo que ele faz não sabe basear na fé, e o que não sabe basear na fé é pecado. E você não sabe se basear na fé, pecado, não é verdade? As pessoas, amado, têm uma mania feia, né, de condenar. Eu conheço muitos amados irmãos que até hoje condenam a carne de porco. Eu acho, amados irmãos, que eles se espelham, né, na passagem lá de Gadareno, onde aquela legião, né, entrou nos porcos, segundo a palavra, e aí as pessoas, até hoje, muitos não são poucos. Ah, porque carne de porco é amaldiçoada, que isso, que aquilo, que não sei, não tem nada a ver, mano. Olha só, te contar aqui uma história real. Certa vez, a palavra de Deus nos diz que Pedro subiu a um terraço e ali ele, muito cansado, pega no sono, e através desse sono ele tem uma visão de um lençol branco. E nesse lençol branco havia todo tipo de animal impuro, que para o judeu era terrível, não podia comer. Só que o que Deus estava querendo mostrar a Pedro não era realmente os animais. Ele estava querendo mostrar a Pedro que ele não fazia acepção de pessoa. Podia ser gentil, podia ser judeu, podia ser grego, quem fosse. A visão que Deus estava mostrando a Pedro era isso. Mas olha só o que Deus disse a Pedro. Disse: olha, Pedro, pega, mata e come. E ele disse: jamais, Senhor, comerei nada impuro ou imundo. E Deus disse para ele o seguinte: Pedro, não tenha por imundo e impuro o que eu o abençoei. E aí? Você ainda vai amaldiçoar a comida? Você ainda vai amaldiçoar o animal? Pedro era judeu, Jesus também, mas era o rei. O Todo-Poderoso estava mostrando a ele. O judeu não comia nada impuro e Deus disse: não tenha como impuro e imundo o que eu abençoei.
E eu digo para você nesta noite, se a tua fé está assim, amado, achando que os outros é insignificante, que as pessoas estão impuras para falar com você, não julgue, pois nós estamos sujeitos às mesmas coisas. Nós estamos sujeitos a matar, a roubar, nós estamos sujeitos a se prostituir, nós estamos sujeitos, amado, a tirar proveito da situação. Nós estamos sujeitos a fazer mal ao menos favorecido. Mas isso não quer dizer que você pode fazer. Você pode fazer diferente. Mesmo sabendo que nós estamos sujeitos a todos e todas as coisas, mas porém você tem um Deus que tudo pode na sua vida, que tudo vê. Faça a diferença. Alimente o seu espírito e deixa a sua carne de lado. E aí você verá quem é Deus na tua vida. Ao ouvinte, Lucas, abra aí a tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 17, no versículo 6. Leia comigo, por favor. E ele respondeu: se a fé que vocês têm fosse do tamanho de um grão, de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava: arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar, e ela obedeceria. Isso aqui, amado, é uma figura de linguagem, né? O Senhor estava mostrando ali aqueles irmãos para que a fé dele não fosse abalada, para que eles tivessem fé, mesmo que fosse minúscula, pequenininha, mas que tivessem fé, não deixassem de crer. Ainda deu ali uma ilustração, né? Se você tiver fé, pode estar na certeza que esta figueira brava, se você pedir, ela irá lá e vai plantar no mar. Mas as pessoas, amado, não crê. Felizmente as pessoas não estão dando crédito mais às palavras. As pessoas, muitos amados irmãos, como eu falei no começo da live, estão querendo o quê? Barganhar com Deus. Olha, Deus, trouxe aqui o meu dízimo, trouxe aqui a minha oferta, já me batizei e agora eu quero que o Senhor me abençoe. Gente, mas eu estou fazendo essa campanha, esse propósito, a campanha de 7 dias de oração e jejum, e amado, tudo isso é desnecessário. Sacrifício de tolo, e Deus não se agrada de sacrifício nenhum, pois o único sacrifício a qual foi válido e é válido até hoje foi o de Cristo na cruz. Amém? 2 Coríntios 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Ele diz: porque vimos pela fé e não pelo que vemos. Tá vendo? Para ser mais direto, nessa outra tradução aqui, ó. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Tá vendo, amado? Você tem que viver pela fé, não pelo que você vê. Amém? Romanos capítulo 4, no versículo 5. Abra aí a tua Bíblia, Romanos 4, 5. Nós já estamos encerrando, amado. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que fazem, mas simplesmente crê em Deus, é a fé desta pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. Olha só, amado, que eu acabei de dizer para você. O amado irmão está numa situação meio complicada. Em vez de você ajudá-lo, você o acusa, o destrói mais ainda. E Deus diz que ele vê aquela pessoa que está sendo acusada como se ele fosse inocente, dando uma oportunidade a ele a se redimir.
E tá vendo, amado, a questão de você dizer, não, hoje tem alguém nessa noite, poderia dizer a vocês que estão aqui, mas graças a Deus todos já são de Cristo, né? Tem alguém nessa noite que quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador? Não é isso que Romanos 4:5 diz, não. Deus é quem nos escolhe, amado. É Ele quem nos dá a vida. É Ele que nos faz crescer, que nos faz ir além. Amém? Não existe, amado. Se fosse depender do homem aceitar a Jesus, nenhum homem queria. Ninguém quer, amado, a Jesus. Graças a Deus, amado, que não é por meio do homem, né? É o nosso próprio Deus que nos escolhe. E Ele sabe quem é o dele. E Ele nos chama. Nos dá ali a direção, nos abre a mente, os olhos para que enxergamos. Amém? Glória a Deus. Amém. Efésio, para a gente encerrar agora, livro de Efésios, capítulo 2, no versículo 8 e 9. Leia comigo, por favor. Já vamos encerrar. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Olha, amados irmãos. Palavra maravilhosa. Que coisa deliciosa de se guardar, de pegar e ficar com esta palavra direto aqui, guardada no coração e mencionar a outras pessoas. Isso é lindo, amado. Pois pela graça de Deus vocês são salvos. Você ainda tem alguma dúvida sobre a sua salvação? Você ainda está buscando pela sua salvação? Deus diz que você já é salvo por meio da graça dele. Amém? Versículo 9. A salvação é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Está vendo, amado? Graças a Deus que nós já somos salvos, achados, encontrados por Deus. E não podemos nos gloriar, né? Dizer, não, eu já estou salvo, eu não preciso buscar mais a minha salvação e agora quero nem saber. Amado, não faça isso. Quando você verdadeiramente descobrir a graça de Deus, você está em Cristo Jesus, não é para você viver em libertinagem. Há liberdade em Cristo Jesus, somos livres, mas não libertos. Não existe libertinagem na graça de Deus. É para que você tenha o conhecimento, mas que você viva como um cristão verdadeiramente. Não fazendo todo tipo de coisas terríveis e depois dizer, não, mas foi a graça, Deus disse que eu posso. O apóstolo Paulo escreveu, ele disse que todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Está em graça, amados irmãos, é você estar livres, viver em harmonia, em liberdade um para com os outros, mas porém não te dá o direito de você andar erroneamente, de você praticar todo tipo de coisas erradas e dizer que está em graça, que você pode tudo e todas as coisas. Amém? Pode viver livre, mas se portando como um cristão, não como um pervertido, como um perdido. Amém? Graças a Deus. Então, eu sou José Ferreira. Obrigado a todos por me suportar até aqui. Fiquem com Deus. Que o Espírito Santo de Deus encoraje, enche a cada um de vocês no seu Espírito maravilhoso. E quando for domingo que vem, com fé em Jesus, nós vamos estar aqui novamente, se assim nosso Deus me permitir. Amém? Fiquem todos na paz, que o Espírito Santo de Deus encha cada um de vocês de todo amor, de toda graça em Cristo Jesus.